Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer um breve comentário sobre a posição católica, verdadeiramente católica, que muitos conhecem como sede vacante ou sede vacantista. E eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Muitos, pensam que quando você afirma que não há um Papa legítimo, que nós não temos um Papa verdadeiro, desde a época desse falso concílio, conhecido como Concílio Vaticano II, muitos se voltam contra nós, afirmando que nós somos hereges, apóstatas ou cismáticos e por aí vai. Quando, na verdade, quando você para pensar de forma racional, sem paixões, sem emoções, sem esse sentimentalismo exacerbado que se tem hoje, a gente percebe que tudo isso aí é falso, é uma falácia. E que, de fato, hoje, para você ser verdadeiramente católico, você tem que romper com essas falsas autoridades. Você tem que romper com esses falsos papas. Por quê? Porque parem para pensar, sejam bem racionais. Parem para pensar no sentido do seguinte, vou usar como fundamento essa obra aqui, na verdade, esse documento aqui do Papa São Pio X, que é a Patente Domini Gregis, que fala sobre as doutrinas modernistas. Aqui, um verdadeiro Papa, para proteger suas ovelhas e alertá-las, e também instruir o rebanho católico, o rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo, faz um documento aqui excelente para toda a igreja, uma carta universal para toda a igreja, para todos os fiéis, de modo a nos alertar para que nós, com a nossa inteligência, através da fé que recebemos, possamos, digamos assim, agir, de maneira mais prudente possível, mais católica possível, frente ao que ele chama de modernistas. Deu para compreender? E por que eu estou falando sobre isso? Faz um tempo que eu não faço vídeos aqui para o canal. Peço desculpas aqui, principalmente aqueles que assistem aos vídeos e de certa forma ficam esperando às vezes. Mas uma coisa que eu percebi aqui, por exemplo, a diferença entre um sede vacante e hoje esses modernistas ou tradicionalistas, conservadores e por aí vai, é que nós não temos vergonha de concluir aquilo que a nossa fé, digamos assim, nos obriga a concluir. Por exemplo, se eu acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo e a minha fé católica me faz compreender que Cristo é Deus, então todo aquele que afirmar que Cristo não é Deus, eu não posso ter relações com ele no sentido de comunhão, de dizer que tem a mesma fé. Não tenho. Isso é falso. Por exemplo, se eu detectar que existe ali um modernista e que esse modernista ele é condenado pela Santa Igreja, eu não posso ter uma relação de comunhão com ele. A minha relação de católico com ele é de mostrar para ele o erro dele e para que ele se convença do próprio erro, assuma o próprio erro e se converta. Essa é a minha relação com ele. Deu para compreender? Por que eu estou falando isso? Porque essa é a grande diferença entre um católico de verdade e um católico que se diz modernista. Até esse termo, aliás, católico tradicional é um termo incorreto. Porque ou você é católico ou você não é católico. Não existe católico tradicional, católico conservador, católico progressista, católico da teologia da libertação. Não. Ou você é católico ou não.
Por exemplo, quando a gente professa fé, a gente diz o quê? Creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Você não crê na Igreja Católica Conservadora, na Igreja Católica Progressista, não. É católico romano. Ficou bem claro? Essa é a nossa profissão de fé. Agora eu vou aqui mostrar para vocês, no sentido mais claro e preciso, de por que nós católicos, quando identificar um modernista, tê-los como inimigo da igreja, e que por isso a gente não deve ter comunhão no sentido de afirmar que temos a mesma fé, porque esse documento do Papa São Pio X nos alerta sobre isso. Eu vou ler aqui a introdução. A introdução é magistral. Ela é fantástica. Eu acredito que foi uma das melhores introduções até o momento, se não, eu não posso dizer no sentido católico, sempre os documentos católicos dos verdadeiros papas sempre são certeiros, eles sempre vão no cerne da questão. Mas tem uma questão aqui que eu quero mostrar, que eu quero ler para vocês, que está aqui na introdução dessa carta encíclica Pacendi, que diz o seguinte, olha só, abre aspas, no terceiro parágrafo. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebido antes das teorias envenenadas dos inimigos da igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma igreja. É interessante isso aqui, por quê? Porque essa é uma das características dos modernistas. Eles não têm um conhecimento sólido em filosofia e teologias católicas, mas apregoam por aí como se tivesse um grande conhecimento, quando na verdade o conhecimento que eles têm são um conhecimento embebidos na filosofia e teologia, entre aspas, dos inimigos da igreja. Vamos um exemplo aqui, concreto. Existe um padre aí, conhecido como padre conservador, não chega a ser um padre tradicionalista, mas é um padre conservador e praticamente é o que tem mais influência, digamos assim, no Brasil, que é o padre Paulo Ricardo. Mas ele é um modernista. Ele é o inimigo da igreja. Por quê? Vamos para o que ele mesmo fala. Existe um vídeo onde ele fala que o missal moderno, ou seja, o missal do rito moderno, dessa falsa missa, o ritual moderno dessa falsa missa, digamos assim, ele mesmo afirma e reconhece que é 70% invenção, 70% adulterado. Só tem 30% ali de algo, digamos assim, que menciona algo de católico, mas 70% é invenção. É coisas modernas, que a igreja, a falsa igreja, atraiu para si. Mas ele reza essa missa moderna. Então ele é um modernista. Outra coisa que ele afirma, que ele tem um vídeo dele onde ele mesmo afirma que durante o período dele de seminário, ele disse que não teve uma má formação em teologia. Porém, ele não estudou São Tomás de Aquino. Aí eu pergunto, como que alguém no seu trajeto de formação sacerdotal, no período do seminário, nunca estudou São Tomás de Aquino, que é o doutor comum da igreja, onde os verdadeiros papas praticamente obrigam a estudar a filosofia e teologia de São Tomás de Aquino? Ele não estudou e disse que teve uma formação boa. Isso é mentira. É como diz o Papa São Pio X. Eles não têm conhecimentos sólidos em filosofia e teologia, mas dos inimigos da igreja. E que, de fato, os teólogos, muitas das vezes, que ele cita, são teólogos condenados pela igreja, ou, no mínimo, desaprovados pela igreja. Existe aí um vídeo do, se não me engano, canal Floss Carmelli, onde o autor do vídeo, se não me engano, ele já até morreu, era um doutor,
em filosofia, parece que ele morreu, mas ele prova ali por A mais B que o padre Paulo Ricardo é um modernista. Ficou bem claro? Mas muitos seguiam por ele, isso é um modernista. E qual é a atitude de nós católicos diante de um modernista? O Papa São Pio X disse, ainda na introdução, que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte, deixa-me ver aqui, ainda na introdução, deixa-me ver a parte, deixa eu ver aqui, está aqui, exatamente aqui. Diz o seguinte, abre aspas, não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Fecha aspas. Quem são esses mais perigosos inimigos da Igreja, no qual o Papa São Pio X faz menção aqui, na introdução da Patente? Dos modernistas. Então, o padre Paulo Ricardo, como modernista, ele é um inimigo da Igreja. Ele não é amigo da Igreja. Deu para compreender a diferença entre um católico, que hoje é tomado como sedevacantista, para um modernista, um tradicional, um tradicionalista, um conservador? Justamente essa, é que o católico de verdade, ele não deve temer a conclusão que a fé obriga ele a tomar. Essa é a diferença entre um católico de verdade e um católico aí com esses adjetivos. Seja modernista, conservador, mas que não é católico de verdade. São inimigos da Igreja. Essa é a grande questão. Agora vamos analisar. Tem agora esse novo falso Papa, Leão XIV. Quem, em sã consciência, levando em consideração os princípios que nosso Senhor Jesus Cristo deixou e que foi mantido pelos apóstolos, pelos verdadeiros papas, quem ousa dizer que esse Papa é verdadeiramente católico? Quem? Qual das ações dele, desde a posse dele, mostra que ele é verdadeiramente católico? Nenhuma. Ele mantém o que o falso Papa anterior adotou, suas falsas doutrinas, suas teorias modernistas, seus documentos falsos, anticatólicos, eles manteve tudo. Foi para a ONU, ele foi na ONU fazer um discurso como católico? Não, mas como representante ali de um organismo internacional, apelando para que a comunidade internacional atendesse a demanda que eles chamam de Agenda 2030, se eu não me engano. Ele não foi lá como vigário de Cristo. Ele não foi lá afirmar, dizer o seguinte, ou a humanidade se converte a Cristo, a Igreja Católica, ou a humanidade verdadeiramente assume que está no erro, no pecado, ou ela vai se perder e vai para o inferno. Ele não foi afirmar isso. Ele não foi converter as nações. Ficou bem claro? Pode observar, toda ação e os documentos deles, até o momento, não são documentos católicos. Eles podem até mencionar algo, mas não são documentos católicos. É isso que tem que ser deixado bem claro. E diante desse pessoal, a gente tem que chamá-los do que eles são. Seja modernista, seja comunista, todos eles são condenados pela Igreja. A gente não tem como negar isso. Isso é obrigação nossa católica. Ficou bem claro? Isso me faz lembrar, né, na aparição de Nossa Senhora, aliás, Nossa Senhora de La Salette, quando ela fala que no final dos tempos a inteligência de muitos vão ficar deturpada. O São Lino, no século XVI, no século XIV, não me recordo agora, fala justamente isso, que no final dos tempos a inteligência das pessoas vai ficar deturpada. Vão ficar mais degradada ainda. Não vai distinguir mais nada. Ficou bem claro? E se nós que somos católicos não souber distinguir o que é pecado do que não é pecado,
o que agrada a Deus do que não agrada a Deus, então a gente está, no mínimo, no caminho obscuro, caminhando para o inferno, se nós não nos convertermos antes. Essa é a realidade. Diante dos fatos, a gente não pode tirar uma conclusão que seja diferente daquilo que se é apresentado diante da nossa fé. Por exemplo, a gente sabe que nas várias comunidades aí, dos municípios pelo Brasil, que existem aqueles que chamam agora de ministro da Eucaristia, onde vários ministros vivem em uniões ilegítimas, frequentam terreiros de macumba, mas estão lá como ministro da Eucaristia. Por exemplo, um catequista, ele tem que ser, no mínimo, ter um conhecimento sólido na catequese, no catecismo, ter uma reputação minimamente católica de verdade, ser bem instruído. Mas não, hoje a gente vê aí muitos catequistas que são homossexuais. Como que isso é católico? Como que, diante disso, a gente pode assumir que são católicos? Não é católico. Uma coisa é eu estar no erro, e outra coisa é eu estar no erro e não compreender que esse erro, diante da igreja, pode me levar para o inferno. Por exemplo, vou citar um exemplo prático. Eu me casei recentemente, mas antes de me casar, quando compreendi verdadeiramente o meu erro de estar em uma união com uma mulher, mas não ser casado, e que aquilo, esse ato é um pecado mortal, eu jamais fui para uma missa, mesmo ainda quando eu era modernista, uma missa, e ali entrava na fila da comunhão. Deu para compreender? Jamais, porque eu compreendia que eu estava no pecado. Já muitas pessoas não, mesmo em situação de pecado mortal, elas entram, comungam. E a igreja não condena essa falsa igreja, pelo contrário, ela abençoa casais em uniões ilegítimas, não apenas uniões ilegítimas, como casais, entre aspas, homossexuais. Ficou claro? Isso é católico? Não é católico. Então, vou retornar aqui. A grande diferença entre um católico de verdade e aqueles falsos católicos, seja modernista, conservador, tradicional, é essa. É que o católico de verdade, ele não teme as consequências das conclusões que ele deve tirar diante dos artigos de fé que ele recebeu. Já o tradicionalista não, o conservador não, ele mede. Ele diz, bem, se eu assumir isso, eu posso perder aquilo. Então eu não posso perder aquilo. Já que eu não posso perder aquilo, eu não posso assumir isso. Ficou bem claro? Ah, eu sou padre, mas eu estou vendo que essa falsa missa, ela contém 70% de heresias, de coisas inventadas. Mas eu não posso assumi-la, não posso rezar uma missa verdadeiramente católica, romper porque eu posso perder minhas benesses. Então, eu não posso concluir. Então eu continuo rezando essa missa, e tem sacerdotes que rezam as duas. Deu para compreender? Bispos também que rezam duas. É complicado. Mas essa é a realidade, diante dos fatos. Eu vou retornar a perguntar a vocês. Vocês acham que esse Papa que está aí, esse falso Papa, Leão XIV, ele tem algo de católico? Você acha que ele vai afirmar um dia que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e que fora da Igreja Católica não há salvação? E que por isso todos devem se converter? Você acha que vai acontecer isso? Ficou bem claro? Aí muitos, desses falsos tradicionalistas, falsos católicos, ficam afirmando, não, porque na história da Igreja houve papas que eram errados, mas ele nunca diz. E quando eles afirmam
que existe, quando eles vão nomear um Papa, eles nomeiam de forma equivocada, de forma errada, inventam histórias sobre o Papa. Não porque esse Papa errou, ele... Deu para compreender? Não porque o apóstolo Paulo resistiu a Pedro. Olha só que absurdo. Paulo teve uma divergência com São Pedro, uma questão cultural, não foi uma questão de fé. Foi uma questão cultural. Ah, não, porque aquele povo se veste assim, não se veste assado. Aquele povo pratica um tal rito de purificação, esse não. Não era uma questão de fé, era uma questão cultural. Deu para compreender? Pedro não deixou de ser católico, não deixou de ser o chefe da igreja por causa disso. Foi uma divergência apenas, digamos assim, cultural. E não à toa que ele continuou sendo o chefe da igreja. Mas é complicado, é isso. Eu queria fazer só esse comentário de retorno aqui aos vídeos do canal. É isso, agradeço a todos. Tinha mais coisas que eu queria falar, mas o vídeo vai ficar demasiadamente extenso. Mas agradeço a todos que assistiram ao vídeo. E é isso. Lembrando sempre do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.